sergipana, jovem, bonita, carismática e dona de um vozeirão. Começou sua vida artística aos 9 anos e desde então não parou um sequer segundo. Aos 9 gravou seu primeiro CD, aos 16 foi integrante de 2 bandas, aos 19 entrou no mundo do Axé Music. Já participou da campanha Criança Esperança e foi em programas da Rede Globo. Atualmente faz a sua carreira solo e é considerada a princesinha do Axé. Sim, nossa primeira convidada de estreia é Maísa Reis. Que honra! Sabe mais da minha vida do que eu. E as informações que você tem eu nem lembrava mais. A gente tenta, né? É uma satisfação ter você aqui no nosso programa de estreia. Quando surgiu o projeto, teve a ideia de a gente trazer um programa web TV e que me perguntaram os nomes para os quais eu queria entrevistar. Um dos nomes foi Maísa Reis. Eu fico muito grata. Eu acho que você acompanha já a minha carreira há um bom tempo, antes mesmo de iniciar esse seu projeto. Então eu fico sempre feliz em saber que você continua com essa vontade de estar sempre se atualizando a respeito do meu trabalho, a respeito da minha vida, e eu acho que é isso que vale. Fora a amizade que por trás das câmeras é o que a gente leva. É fã, gente, coisa de fã mesmo, né? Ah, não, é mais amizade. Também, um pouquinho, pra lá, pra cá, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar. Você com 9 anos, você gravou um CD. É verdade, essa história foi engraçada, porque eu estava passeando pelo shopping e eu vi uma cabine de gravação de CD, uma cabine que parecia um banheiro químico. E aí eu cheguei em casa, mãe, quero gravar CD, a minha mãe, onde é que você viu esse menino? No shopping eu vi, eu quero gravar um CD, eu quero gravar um CD. E ficou naquela, minha mãe, não vai gravar, você não é cantora. Minhas tias, deixa a menina, se juntaram. Era para gravar um CD com 4 músicas, eu gravei um CD com 14. Foram 14 músicas e a gente distribuía entre a família, os vizinhos. E todo mundo começou a falar, essa menina tem uma voz boa, Lourdinha, bota essa menina pra cantar. Minha mãe, não, você é doida, nunca quis que eu fosse cantora. E aí eu acho que depois dessa parte do CD foi que eu comecei a participar dos concursos em colégio, os concursos de música. Eu acho que eu nunca fui uma criança que cresceu dizendo, quando eu crescer eu quero ser cantora. Eu já fui árbitra de basquete, tatuadora, fotógrafa, eu já fiz várias coisas na minha vida fora da música. Então, a partir do momento que eu me identifiquei, foi que eu disse, acho que eu posso levar adiante para ver se vai dar certo. E graças a Deus está dando. O início, a gente sabe que todo início é um momento difícil para todos, né? Você já pensou em desistir? Foi algo difícil na sua trajetória? Eu acho que o meu início foi mais fácil do que o que está sendo agora. Eu tive, graças a Deus, o apoio de muitas pessoas aqui no estado e uma delas foi o Fabiano Oliveira, que foi o pontapé inicial na minha carreira como Maísa Reis. E Fabiano fez com que o meu nome fosse conhecido no estado todo. Eu acho que até hoje eu agradeço a ele sempre e eu tenho ele para mim como um pai, uma pessoa que cuidou de mim e hoje o que eu precisar eu sei que eu posso contar com ele. Então eu acho que a dificuldade, o pensar em desistir, eu sempre falava na minha cabeça, nunca eu vou pensar em desistir. Mas é um meio que quem tá sabe, é um meio muito complicado, as pessoas não são unidas. Eu acho que isso não leva a nada, na verdade. Eu acho que se todo mundo se unisse em prol da música, de ser artista, acho que a gente conseguiria crescer muito mais. Então, eu acho que chegou um certo momento que eu pensei, eu não preciso estar passando por certas situações, eu não preciso estar quebrando minha cabeça, me estressando, eu não preciso estar chorando porque fulano me tratou mal, ou porque fulano não quer me ter como amigo, sabe? E eu acho que eu sempre tentei muito me aproximar das pessoas e fazer com que elas se aproximassem de mim. Eu sempre dei muita oportunidade para que todo mundo participasse junto comigo, para que eu pudesse participar com as pessoas, só que nem todo mundo pensa como a gente. Então eu acho que a gente pensa assim em desistir, mas quando a gente sabe que é aquilo que a gente gosta, que a gente ama, então a gente passa por cima disso tudo e bola para frente. Com certeza. Agora, como você citou há pouco, né, é um meio que só quem sabe é quem frequenta, quem está ali por trás dos bastidores, por trás das câmeras. Não só eu, mas acho que você também como repórter, eu acho que como entrevistador, como artista, ou como qualquer outro tipo de profissão que trabalhe com pessoas ao redor, com fama, com visibilidade, as pessoas já crescem o olho às vezes, sabe? As pessoas não têm aquela visão de você como uma pessoa normal, como qualquer outra. Então, isso às vezes
complica. É um pouco complicado. E a questão de fãs também, né? Quando tem você, por exemplo, você tem uma legião de fãs espalhada em Sergipe, Bahia. Então, às vezes é complicado. Até uma vez você comentou comigo o comentário de uma ação que teve no shopping com um artista que teve aqui, que você estava presente. Então, assim, quando o artista não atende a quantidade de todos os fãs, já acha que é mentira, já acha que é... Isso mesmo. Fã é uma coisa que é muito difícil de lidar, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Porque a gente sabe que eles estão ali por nossa causa, porque eles querem abraçar a gente, porque eles querem ver a gente. Mas a parte difícil é porque a gente não consegue abraçar todo mundo. Então, às vezes a gente fala com um, aí o outro responde: você falou com fulano, não falou comigo e tal. Não é porque a gente não quer responder um ou não quer responder o outro. O nosso tempo é corrido e sempre que eu posso eu vou lá, curto uma foto. Às vezes eu não comento, mas eu fui lá, curti, eu li. Minhas fãs têm mania de fazer textos enormes, me agradecendo, falando de quanto foi bom me conhecer. Eu acho que só o fato de eu estar lendo ali, que eu leio, eu faço questão de ler, eu tenho cartas de metros daquelas gigantes em casa, e eu faço questão de estar sempre lendo. A minha amiga Martina até falou um dia desse, ela dormiu lá em casa, né? Ela acordou, eu estava lendo as cartas, ela, de novo, você está lendo isso? Mas é sempre bom, porque isso aqui é o que faz a gente não desistir, é o que faz a gente seguir em frente, sabe? Então toda vez que eu estou meio baixo astral, que eu estou meio desempolgado, eu vou lá pegar as cartas, não, são vocês, meu combustível, é disso aqui que eu preciso. Que eu tô aqui. Mas é bom e é difícil ao mesmo tempo. Você disse há pouco também, eu não preciso estar passando por certas coisas na minha carreira. Durante essa trajetória de 10 décadas aí que você tem, já surgiu propostas indecentes? Alguém ali já fez aquele tipo de proposta? Que a gente sabe que nesse meio sempre tem, né? Tem sim, já surgiram sim propostas. Propostas não, na verdade. A pessoa insinua, né? Acha que são trocas de favores, sabe? E graças a Deus eu nunca passei por isso aqui no meu estado e todo mundo sempre me respeitou e eu agradeço muito, mas fora daqui isso já aconteceu. Então as pessoas acham que porque é mulher, que é porque tá trabalhando sozinha, acha que não tem, vai se entregar porque quer fama e quer dinheiro e acabou. Eu digo, se eu tiver que fazer isso na minha vida, eu vou morrer pobre, sabe? Eu brinco com isso, mas que Deus não me ouça, mas eu fico, não é nem triste, mas às vezes isso dá raiva, porque são pessoas que nem eu preciso, nem a pessoa precisa ter que estar fazendo isso. Acho que tudo pode ser trabalhado de uma certa forma que a gente entre em consenso, mas a gente morde e assopra, não cede, mas ao mesmo tempo tem que continuar tratando aquela pessoa bem. E assim, vai levando. Fazer a linha, né? Fazer o lobby, linha, né? lógico. Certeza. Agora sim, Precaju acabou, todo mundo sabe, infelizmente, né? Mas deixou marcas em sua vida, como por exemplo o título de revelação, cordas cheias, né? Título de princesinha do axé, né? Mas com tanto fãs, com tanto prêmio, com tanto título, por que Maísa Reis ainda não puxou seriamente um bloco ou um trio no circuito Barrondina? Na verdade, o que falta é patrocínio. Mas patrocínio, Maísa Reis tem nome no nosso estado, Maísa Reis tem sua trajetória. Aí onde tá, se não me significasse muita coisa, eu acho que eu já tinha conseguido muito mais na minha carreira. Infelizmente, nós temos, graças a Deus, muitas pessoas que apoiam o nosso trabalho, mas também tem pessoas que não é que não estão nem aí, mas assim, não fazem questão de apoiar o artista da terra. Às vezes faz questão de contratar um artista de fora para tocar num evento, do que pagar muito menos como artista da casa. Então eu fiquei muito feliz com toda essa situação do Réveillon trazer só artistas da terra, das festas dos carnavais, das festas daqui serem com artistas locais, porque isso, a gente tem muito artista de nível nacional, disso eu tenho certeza. Gustavo da Rojão, nós temos Jonete Cezinha, temos sertanejo, temos forró, temos o axé, temos pagode, temos tudo. Então a gente não precisa ter que estar gastando milhões para trazer uma banda de fora se a gente tem tudo de bom aqui dentro. Aí é onde está. As próprias pessoas daqui de dentro não querem valorizar o produto. Então, querem patrocinar, até alguns querem, mas quando a gente chega para lá para dizer, o valor é tanto, porque o valor de lá, eu nunca quis, assim, usufruir nada de ninguém com relação a querer ganhar muito em cima de um patrocinador. Todo mundo que é meu patrocinador sabe disso. E eu acho que a gente pede o que é necessário, só que as pessoas às vezes não aceitam, então fica complicado, mas eu tenho fé em Deus que ainda vai surgir alguém que vai dizer,
bora, a gente vai se embora pra Salvador e Mas você teve uma agenda cheia no carnaval, de shows sim. no carnaval, né? Mas assim, em meio a tantos problemas que estão acontecendo com relação ao Ministério Público, cancelar algumas festas, a gente ainda teve uma grande quantidade de shows. Isso foi bom. Foi boa a agenda, né? Graças a Felizmente Deus. eu não pude estar presente. Deveria. Me ausentei um Deveria. pouquinho, não fui curtir muito. Mas assim, você tem fãs na Bahia, você tem fãs em Sergipe, muitos sergipanos por incrível que vão para pareça, Salvador. eu tenho fãs no Rio de Janeiro, eu tenho fãs em São Paulo, eu tenho fãs em Goiânia, todos os lugares que eu passei, graças a Deus. Tem pessoas de lugar que eu nunca fui, de Santa Catarina e tal, que na verdade são fãs da Ivete Sangalo e que já viram alguma coisa minha com a Ivete e acabaram me adicionando e hoje são meus fãs, hoje eles pesquisam a respeito das minhas músicas, da minha vida e tudo. E eu fico muito feliz, porque não tem aquela coisa de rivalidade, de porque eu sou fã de Ivete, eu não vou ser fã de Maísa, porque eu não vou ser fã de fulana, porque meu fã é só aquele. E não é, elas têm aquela coisa de que Ivete é a rainha e que eu sou a princesa, sabe? E eu acho isso maravilhoso, acho que é um carinho que a gente sempre quer um pouco mais, sabe? E eu fico muito feliz. Lugares que eu nunca fui, que eles não me conheceram pessoalmente, nunca me viram cantar e eu tenho fãs. É muito bacana isso. Mas como você citou aí, algumas pessoas me comparam com a Ivete Sangalo, né? Dizem que você imita a Ivete Sangalo. Isso é um ponto positivo, um ponto negativo? Como é que você analisa isso quando as pessoas dizem que você compara a Ivete? Antes, isso me incomodava bastante. Desde a época do colégio, que eu cantava, e o povo dizia, é só usar de Ivete, quer imitar a Ivete. A minha voz falando já é grave, já tem um timbre que se assemelha, então não é nada forçado, não é nada que eu quis que ficasse igual dela para cantar. Eu sou sim, e nunca neguei para ninguém, fã da Ivete Sangalo, porque desde São a primeira amigas, vez, né? lógico, Tem várias fotos, já fez então, participações. várias participações e tudo, e eu acho que hoje em dia isso não me incomoda mais, porque eu sei que eu criei minha identidade, eu sei que eu tenho os meus fãs. A comparação entre artistas que cantam axé e que têm os timbres de voz parecidos vão ser eternos. Como a referência hoje, para mim, mundial, no axé e Ivete Sangalo, as pessoas vão comparar todas as cantoras que chegarem com um timbre de voz parecido a ela. Vão dizer que imita, ou que tem a voz parecida, ou que tenta ser igual. Eu sou natural, quem me conhece fora dos bastidores, você muito bem sabe. Eu gosto de brincar, eu sou espontânea, eu sou divertida mesmo. Eu tô me segurando hoje, eu sou uma pessoa fina, porque tem uma taça de vinho aqui na mesa, então a gente tem que ser um pouco mais fino hoje. Eu disse beba pra poder ir soltando. Vou soltar, vira a garrafa! Não, mas eu acho que hoje em dia eu levo isso na esportiva, ela me tem como uma amiga e tudo, e eu acho que o fato dela saber ou não, acho que pra mim o que importa é a opinião dela, se ela sabe ou não, que eu não tô ali pra me aproveitar, nem pra querer ser igual a ela, mas eu acho que a gente tem que se espelhar no que é bom. E se ela é a melhor, então... Com certeza, né? A pergunta sobre o carnaval, que a gente está debatendo aqui, do porquê não Maísa está presente no circuito Barrondina, né? Porque eu senti isso nas redes sociais, que eu vi muito fã-clube seu, muitas pessoas que estavam em Salvador também comentando, caraca, a Maísa Reis deveria estar aqui, a Maísa Reis tinha que estar aqui. Então as pessoas por lá sentem falta eu tenho muitos fãs na Bahia. Ter uma Maísa Reis puxando um circuito Barrondina, ou Campo Grande, ou Dodô e Osmar, né? Então, a gente deseja de coração, né, que patrocinadores surjam, porque é complicado, né, esse meio de patrocínio é muito caro em Sergipe, principalmente, né, como você disse, as pessoas para tudo, preferem esporte, valorizar. Eu já fui atleta, também era muito complicado, sabe? Então, acho que as pessoas precisam abrir um pouco mais a visão para perceber que se investir no que tem de vocês aqui só vai tender a levar o nome do nosso estado e até esses patrocinadores crescerem o nome deles, porque eles vão estar ajudando um artista que com certeza vai fazer bonito lá fora. Eu acho que pelo menos eu faria. E fazer pelo estado também, né? Com certeza. Eu sempre tive essa preocupação, sabe, de levar o nome do meu estado para fora daqui. Tá conseguindo. Graças a Deus, quando eu fui pro programa do Encontro com Fátima, minha preocupação maior era dizer que eu era daqui. Eu fiquei o tempo todo na entrevista. Se você pegar, tem 1 minuto de entrevista. E porque o pessoal de Aracaju, que é Aracaju. Então eu fiz questão de mostrar o tempo todo que eu era de Aracaju. Porque eu faço questão de levar o meu nome, entendeu? Mas às vezes a gente fica um pouco chateado com essas coisas que acontecem, mas
eu acho que eu não vou deixar de ser daqui, eu nasci aqui e vou morrer sendo daqui, então... Com certeza. Agora, como foi que surgiu o convite, que você participou da campanha Criança Esperança, né, na Rede Globo? Como foi que surgiu? Eu fiz um show aqui, meu primeiro show, acho, se não me engano, primeiro ou segundo show, como Maísa Reis, no Comovit Bar, e o André Dias, que era diretor de negociações especiais, que hoje é diretor da Globo, amigo de Fabiano, de Albano, foi assistir o meu show e ficou encantado. E na hora que eu desci do palco, ele disse: arruma as malas que na sexta-feira você vai estar indo para gravar o clipe da ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. E eu, como assim? Aí comecei a chorar, meu Deus do céu. É coisa de Deus, né? Coisa de estar estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. E aí eu fui para essa gravação, e lá na gravação, o pessoal ficou, eu gravei junto com o Elba Ramalho, com Jorge Aragão, Sandra de Sá, todo mundo, graças a Deus, me elogiou. O produtor do Lulu Santos na época até me fez o convite de me produzir, só que ele queria que eu cantasse um pop rock, e isso não me agradava muito, eu acabei deixando pra lá. Mas logo depois veio o convite do Criança Esperança, eu recebi a carta em casa e eu, como assim? E André Dias me ligou e disse: vai vir pro Criança Esperança, tal, vai atender os telefonemas, eu gritando que nem uma louca, meu Deus, acredito! E aí pronto, eu consegui, acho que em meio a tantos artistas, e eu tive contato com o Anderson Silva, brinquei com ele, conversei com ele, junto com muitos outros artistas, e foi maravilhoso, uma experiência, assim, eu acho que vai ser, se eu for lá novamente, vai ser uma experiência completamente diferente. Acho que cada vez que a gente vai em uma situação nova com relação ao meio artístico, é uma experiência nova, é maravilhoso, é especial. Experiências novas, é muito bom, né? Com certeza. Novas. Você recentemente estava no Rio de Janeiro, né? Falando de Criança Esperança, Rio. Você estava no Rio, gravou um clipe lá, né? Seu clipe. Na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro porque o Fábio ia fazer minhas fotos novas de divulgação, o Fábio Pamplona. Ótimo fotógrafo, né? Já fiz fotos com ele. E agora um ótimo editor de filmes e de acompanhei clipes. O início da edição dele, então, quando ele estava editando, acompanhei. Então, aí o Fábio, eu fui pra lá fazer minhas fotos e ele virou pra mim e fez: por que a gente não grava um clipe? Eu disse: gravar um clipe? Você é louco? Como é que vai gravar um clipe? Ele: não, faz um clipezinho. Da Lapa, não foi? Um clipezinho simples e tal. Aí eu: vai ficar legal esse negócio. Ele: vamos. Foram umas 4 horas de gravação, mais ou menos. A gente foi nos Arcos da Lapa, pelas escadarias lá, e disse: será que vai ficar bom? Uma câmera só, e ele fazia 50 takes de cada filmagem, de cada vídeo, não sei o que. Eu: meu Deus do céu, esse negócio não vai ficar bom, não vai ficar bom. Eu já tensa, né? E aí ele fez a edição. Quando ele começou a fazer a edição, eu disse: velho, esse negócio vai ficar bom demais. No último dia, acho que ele ia viajar pro exterior, o Fábio fez: vamos fazer outro clipe? Eu disse: não, aí não tem como mais, não tem tempo. A gente faz um em 40 minutos. Pegou a prática. Fomos pra praia, lá em Niterói, onde ele mora, pertinho da casa dele. E em 40 minutos a gente gravou o clipe Ondas de Prazer, que na minha opinião ficou bárbaro. Foi um clipe simples, mas que foi trabalhado junto com o Jones Matos, que também é daqui de Aracaju, mas que mora lá, um modelo e fotógrafo. E o Jones foi quem produziu o clipe, junto com o Fábio, e acabou se tornando um clipe lindíssimo. Eu me apaixonei por ele. Tá bombando. Gostei do clipe de Swing Bom, mas o de Ondas de Prazer ficou um clipe sensual, ficou uma coisa... Eu sou suspeita. Não, mas realmente ficou muito bom, e o que prova isso é as visualizações que tem na internet, no YouTube. Acho que já tem mais de 10 mil visualizações, se não me engano. O Fábio, até toda vez que sobe um pouquinho, ele manda pra mim um WhatsApp: ai, subiram tantas. Eu: ai, que maravilha. Fábio é ótimo. Agora, Maísa, recentemente saiu nos alguns meios de comunicação aqui do nosso estado, que você teria recebido um convite do então empresário Theo Santana para ingressar em uma banda já formada pelo mesmo. Surgiu o convite, rolou de fato, por que recusou então? Então, o Theo, queria até mandar um beijo especial para ele. Theo foi uma pessoa que está comigo, assim, desde a época da Companhia do Axé. Eu trabalhei com o Theo Santana, ele era dono da banda junto com o Leozinho, e sabe da minha luta e tudo. Ele me fez um convite para cantar com o Tasso, na banda que hoje é a banda Ieba. O Tasso que tinha saído da Valnei Joyce e tal. Mas quando a gente tem um sonho, foi o que eu falei pra ele, e ele, graças a Deus, me compreendeu muito bem.
Eu passei 3 semanas assim, eu tinha diarreia, eu fiquei, mas foi, eu juro por Deus, que acho que foi uma situação que eu cheguei para minha mãe chorando e disse: mãe, me dê uma opinião, porque eu não sei o que é que eu faço. A gente vinha numa situação muito ruim, muito ruim que eu digo em questão de shows com a banda. Eu agora tomo conta da banda sozinha, então acabei ficando um pouco perdida, sabe, no início. E o Theo me fez essa proposta. E acabou que no início eu pensei em ir, eu levaria os meus músicos, fiz a proposta para ele e tal também. Só que eu sabia que com o Theo a minha possibilidade de tocar de segunda a segunda era infinita. E eu sabia que aquilo ali para mim ia ser maravilhoso, mas nem tudo na vida é dinheiro, né? E eu falei aos meus músicos: se vocês quiserem ir para a banda, para formar a banda com Tasco, vocês fiquem à vontade, é de vocês. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro, mas eu tenho um sonho e eu acho que eu fiz o meu nome na intenção de seguir com esse sonho e conseguir chegar onde eu quero. E foi o que eu falei a Theo: me desculpe, acho que se fosse para eu estar nas condições financeiras que eu queria, eu estaria com você hoje. Mas infelizmente eu estou correndo atrás de um sonho. Eu sei que vai ser muito difícil sozinha, mas eu acho que eu não queria estar insatisfeita estaria feliz, lógico, por um lado, mas estaria insatisfeita por não estar seguindo o meu sonho. Fiquei muito triste, porque eu sabia que também seria maravilhoso para mim, para Tácito, porque ele é um excelente cantor. Muito bom mesmo. E é um sonho também de Tácito. Então, eu acho que a Ieba se formou depois disso, ele Matheus, a Lela entrou, depois a Lela saiu. Mas eu desejo todo o sucesso do mundo, assim como eu desejo para todos os artistas, até para os que me desejam mal. Eu acho que foi essa a história toda, na verdade. Muita gente ficou me perguntando, e eu, não deu pra... Mas a verdade foi essa, e o Theo sabe muito bem disso, os meninos sabem. E eu desejo sucesso, e pro que eles precisarem, eu disse a ele: o que você precisar, eu tô aqui. E pro que você precisar, você fica à vontade para estar... Questão de sonho, né? Porque a gente sabe que Aracaju Foi difícil fazer meu nome, assim, conseguir levar meu nome para fora e tudo. E justamente na semana em que eu já estava meio que quase aceitando, eu lembro que eu rezava todos os dias. E eu dizia: meu Deus, me dê uma resposta, eu preciso decidir a minha vida. Porque eu estava numa situação financeira chata, precisando de dinheiro, e Theo ia me proporcionar aquilo com os shows. Mas ao mesmo tempo eu ia acabar desistindo de um sonho. E na semana que era para dar resposta para ele, surgiu o convite para ir ao programa de Fátima Bernardes. Aí eu disse: não, então Deus já me mandou a resposta, eu tenho que seguir o meu sonho, porque ele está me dando uma oportunidade de conseguir levar o meu nome. Foi impressionante, eu acho que eu pedi tanto a ele uma resposta que ele veio e: toma aí a resposta que você estava precisando. Você acha que são muitas as dificuldades de crescer, de fazer um nome aqui em nossa cidade? Sim, acho que em qualquer profissão aqui é um pouco complicado. As pessoas têm a cabeça desse tamaninho e, desculpe, mas acho que às vezes são muito egoístas. Elas querem crescer sozinhas, elas querem o nome delas, elas querem do jeito delas, e eu acho que nada na vida a gente consegue só. A gente sempre tem que ter alguém para... Tem que ser um grupo, né? Tem que ser um grupo. É que nem eles falam, tem o ditado que diz: é panela de caranguejo. É todo mundo querendo crescer e todo mundo puxa, o caranguejo quer subir, puxando os outros para baixo, e acaba que ninguém sai da panela. Então, ou a gente se junta na corda do caranguejo e vai todo mundo junto, ou vai ficar nessa de um cresce, aí daqui a pouco vê o outro cresce, aí cai, sobe. Fazer fica... jus à cidade dos caranguejos. Lógico, tem que ser assim. Às vezes eu recebia muitas reclamações, que eu chamava muita gente para dar participação, e eu ia dar participação com todo mundo. Você está virando a mulher das participações. Mas, gente, não é que eu não quero ser chata se eu não for dar participação, mas é porque eu lembro que quando eu não cantava ainda, as outras bandas estavam ali em cima do palco, eu pedia para, por favor, me chame, me dê uma oportunidade de cantar, sabe? Deixa eu dar uma participação. E hoje eu acho que tem pessoas ali que elas querem aquela mesma coisa que eu queria antes. E eu sei a sensação de não deixarem você subir no palco, sabe? De não lhe darem uma oportunidade. Eu sei o que é isso porque eu já passei por isso. Então, eu não quero que as pessoas passem. Eu acho que
é através de uma oportunidade que a gente consegue muita coisa na vida, entendeu? Às vezes tem uma pessoa ali que viu você cantar uma vez e ela já se apaixonou e ela vai lhe ajudar em alguma coisa. E foi isso que aconteceu comigo. Fabiano me viu cantar, ouviu meu nome. Queria até agradecer também a Marcelo, que me ajudou bastante nesse tempo todo de trajetória. Hoje não trabalha mais comigo, mas que durante esse tempo todo que foi percorrido, ele sempre esteve ali firme, ajudando. A gente passou por um momento difícil, um momento fácil, mas acho que as pessoas que surgem na nossa vida são para ajudar e nem sempre elas ficam, mas elas deixam alguma coisa marcada. Como você falou de Fabiano Oliveira agora, Fabiano Oliveira é uma pessoa de coração muito bom, que ajudou muita gente aqui em nossa cidade, né? Ele cria, né? Lapida vários artistas que lançam uma carreira aí. Eu sou muito também, agradeço muita coisa da minha vida também a ele. Mas assim, você foi lançada no mundo do Axé Music por Fabiano Oliveira, por nome da Augustus Produções. Mas houve um afastamento. Hoje Maísa não faz mais parte da produtora ou ainda faz? Não, já tem acho que uns 3 anos que a gente não faz mais parte da Augustus Produções. Na verdade, o Fabiano quis se dedicar mais aos eventos dele, não foi nada brigado, a gente sentou, conversou, ele disse, olha, não dá pra mim, eu não tenho tempo suficiente para me dedicar a você, eu não quero ficar também levando em banho-maria para você achar que eu não estou querendo lhe ajudar, então foi tudo amigável, hoje a gente tem amizade do mesmo jeito, nós não temos infelizmente o mesmo contato que tínhamos antes, porque eu vivia no escritório dele, praticamente morava lá, então independente de parceria ou não, eu acho que a ajuda que ele me deu e que eu sei que se eu precisar ele me ajuda hoje ainda, então eu acho que isso é o que vale, a amizade que ficou, não só com ele, mas com a família dele. Dona Nicinha para mim é uma avó, porque aquela mulher é de uma luz divina, ela é especial. Verdade. Seu Augusto também, acho que toda a família dele, todo mundo sempre fez questão de me tratar muito bem. Então, é uma família especial em verdade. Sergipe, muito querida por todos, na verdade. E ele ajuda todo mundo, aquele cara tem um coração do tamanho da cabeça dele. Então, faz jus ao apelido, Cabeção. Ele faz o que ele pode, tem muita gente que fala mal, mas só quem conhece é quem sabe. Com certeza. Agora sim, você é solteira, né? Terminou um relacionamento. Opa! Terminou um relacionamento de muito solteira, tempo. Não mais. Não mais? Gente, bomba, conta isso. Em primeira mão, porque ninguém sabia. Conta isso só. Ó, não tomou nenhum vinho ainda. Peraí, licença. Vou ficar vermelha, peraí. Nossa. Em primeira mão. Conta aí. Solta aí. Vai ou não vai? Vai, peraí. Agora eu fiquei tensa. Não, mas tem um mês mais ou menos que eu tô namorando. Preciso falar o nome? Precisa, queremos saber. O nome dele é Roberto. Olha, é Roberto de quê? O que faz? Onde Roberto mora? Onde vive? Quantos anos? Ave Maria, meu Deus do céu. Não, mas então, tem um mês mais ou menos, a minha história com ele foi engraçada. Tem 10 anos que a gente se conhece, a gente ficou há 10 anos atrás, num carnaval, 10, mais ou menos uns 9, 10 anos, num carnaval da Atalaia Nova. E passamos esse tempo todo sem se ver e tal. Cheguei a encontrar com ele algumas vezes, mas eu acho que ele não lembrava de mim, eu cumprimentava ele, eu disse, acho que ele não lembra de mim. E aí quando foi no dia 22 de janeiro, data, mulher, sempre lembra de data, né? No dia 22 de janeiro ele me mandou uma mensagem e tal, não sei o que, e aí, tá fazendo o quê? Aí eu, não entendi, né? Por que você mandou mensagem pra mim? Ele, não, porque eu fiquei sabendo que você tá solteiro. Vai fazer 1 ano que eu tô solteira e você veio descobrir agora. Aí ele, não, tal. E aí? Eu disse, tá, vamos sair. Ótimo de cantar. Vamos sair e tal. E aí pronto. E aí depois do dia 22 a gente não se separou mais. Ai, que bom. Já tem 1 mês e pouco já. Tá com a carinha de ficar apaixonada mesmo. Não, para. E assim, já conhece minha família e tal. Eu acho que quando a pessoa lhe faz bem, lhe trata bem, acho que é o importante. Mas Maísa, a questão de patrocinadores não, de contratantes. Na verdade, a gente sabe que é um meio um pouco a corda bamba, né? Alguns demoram a pagar, alguns nem pagam, já levou calote, solte a bomba. Já levei calote, infelizmente, mas eu acho que quando a gente, como diz o termo,
é feio para mulher, mas é um termo. Quando a gente abre as pernas, a gente acaba se dando o luxo de passar por essas situações. Demoram a pagar, às vezes, não, a gente vai pagar, assim, temos tanto para oferecer, sabe, nosso show é tanto, aí diz, só tenho tanto, se quiser. Em cima da hora, né? Você fica naquela, poxa, se eu não tocar, meus músicos vão ficar sem ganhar dinheiro e eu preciso tocar, preciso aparecer, aí a gente vai lá e aceita, sabe? E aí na hora de pagar ainda é uma burocracia, é uma situação que é muito difícil. Eu agora que estou sendo dona, que estou sendo empresária, que estou sendo tudo isso, é que estou sabendo, estou aprendendo a lidar com essa situação. É questão de tal dia eu lhe pago, e aí fica naquela. Demora. Eu só. Corta pra mim. Eu só peço encarecidamente aos contratantes, minha gente, nós que trabalhamos com isso, eu não sou rica, eu vivo disso, eu só tenho esse emprego e as contas que eu pago na minha casa, o sustento que eu tenho é através da música, é através dos meus shows. Eu não cobro nenhum valor estupendo para as pessoas acharem que devem demorar a me pagar. Por esse valor que eu cobro muito pouco, às vezes quase não sobra nada para mim. Quem me acompanha sabe, meus músicos, eu sempre abro o caderno de contas e eu esclareço. Olha aqui, eu não estou ganhando mais do que vocês, não. Verdade que já me contaram isso. Eu não estou ganhando mais do que vocês, não. Eu abro Você o caderno. É muito organizada. Eu sou. Em conta eu sou completamente cri-cri. Então, eu sempre deixei muito claro para eles, porque se é para eu ganhar dinheiro, eu quero que eles ganhem junto comigo. A oportunidade que eu tive a minha vida inteira, eu sempre fiz questão de aumentar o cachê deles. Então, eu faço questão de mostrar sempre, eu estou ganhando isso, e vocês estão ganhando isso. E quando tem situação ruim eu mostro, quando tem situação boa eu também mostro. Isso aqui, ó, e esse show eu ainda saí com um pouquinho mais. Mas eu sou dona. Mas e quando eu... Desculpa. Quando eu tenho que botar dinheiro para cantar? Eu também sou dona. Infelizmente o dono ganha e o dono perde. E, então eu queria pedir encarecidamente aos contratantes que pensassem um pouco mais na hora de... Eu sei que às vezes tem dificuldades, mas a gente tem mais dificuldade ainda. Eu acho que se tudo for esclarecido, se na hora que for fechar um show disser eu só tenho para lhe pagar no dia tal, a gente até pode sentar e dizer, não, tá, beleza, eu tento esperar até o dia tal, pronto. Mas, não, eu lhe pago tal dia. Aí você vai, programa uma coisa para aquele dia. Não, hoje não tem tal dia, sabe? Às vezes você liga, não atende, você manda mensagem e não responde. Eu vivo disso, eu poderia não estar vivendo disso, porque minha mãe poderia tá morando na casa de minha mãe e ter meu emprego de educadora física ou de trabalhar com administração, que foram as faculdades que eu estava cursando. Mas foi essa escolha que eu tive e eu queria compreensão, porque eu acho que do mesmo jeito que eles precisam de dinheiro para pagar as contas deles, a gente também precisa. E eu às vezes eu tiro do meu bolso, eu me desculpe, mas eu acho que eu já peguei até dinheiro emprestado, cachê adiantado, emprestado para pagar os músicos que precisam muito mais do que eu e perder porcentagem para... Não é agiota, mas assim, tipo, às vezes você pede dinheiro emprestado e eles tiram uma porcentagem, entendeu? Mas eu acabo perdendo uma porcentagem porque eu quero adiantar o dinheiro dos meus músicos, porque eles têm conta para pagar, eles vivem disso, assim como eu. E aí eu fico na pendenga, minha mãe vai e me ajuda, vem minha família e me ajuda, e depois quando eu recebo a menos, porque eu quis dar conforto para os outros. E faço questão sempre, eles sabem muito bem disso. Então, por favor, um pouquinho de consciência, pensem na gente, acho que vale a pena, a gente vai trabalhar com muito mais prazer e com muito mais amizade. 2015, muita coisa boa vindo? Espero que sim, né? Eu acho que a gente vem querendo sempre mais da nosso meio, acho que show, bastante show. A gente vem agora entrando um pouco mais nesse ramo de casamento e festas de 15 anos e tal, porque o pessoal aqui tinha uma visão de que meu show custava horrores. E agora eu tô fazendo uma divulgação junto com a Michelle do Anima, que é minha parceira. A gente tá fazendo Venho Casar-se aí agora, né? E assim, tipo, uma divulgação, ela faz divulgação do salão e acaba me colocando no pacote da noiva e faz um preço bacana, sabe? Acho que quando a gente arranja pessoas, a gente precisa de pessoas assim. Parceiras, né? Que apoiem, que querem ajudar, que querem, junto com a gente, crescer. Então, a gente está entrando nesse meio agora, tem o Marcos também, que é cerimonialista, também ajudando bastante.
Eu tô correndo atrás disso, patrocinadores, agora vem programa, você é apresentadora também. Olha, gente, Maísa vai ser apresentadora agora E aí, também. o que você tá achando? Já quero que me entreviste. Eu vou entrevistar. Mas vai falar sobre moda, né? Não, na verdade é um programa de entretenimento e vai falar a respeito de vários temas. Vai falar de esporte, um dia vai falar de lazer, de moda, de tudo. Eu acho que é bem a minha cara, né? Eu adoro falar e adoro falar de tudo. Eu acho que é isso que importa. Eu falei logo, eu não sei me comportar como repórter, eu não sei ser séria. E o pessoal, não, a gente quer você do jeito que você é, espontânea, porque os repórteres aqui falaram que você deixa a pessoa à vontade. Eu disse, deixa mesmo. Passou logo uma bagunça dentro do estúdio e acabou. Gente, se deixar a gente fica até amanhã aqui batendo papo, né? Deixar Mas a fica produção mesmo. já tá ali no pé. Não, por favor, cara. Só mais um pouquinho. Mas olha, uma honra, um prazer mais uma Eu vez. que agradeço. Muito obrigado pelo apoio, por sempre atender meus pedidos. Quando eu digo, Maísa, vamos fazer uma participação ali, Maísa. Não vamos só o seu, mas eu já tô sabendo que tem Biel aí. Se for você que estiver organizando, me leva que eu vou cantar de novo. Vamos lá, próximo domingo vai vir com a Ludmilla, né? Vamos. Então, oxe, já tô dentro. Vamos nessa. Então, eu que agradeço a você, muito obrigada. Queria dizer que as portas estão abertas, o que você precisar de mim, que eu puder ajudar, eu tô aqui. Não, mas a gente sabe que a gente troca sempre aquelas com figurinhas, certeza, né? muitas fofocas, muitos babados. Mas então é isso, eu queria agradecer também, não sei se pode, mas eu vou falar. Pode, Dos que o meus canal é seu. Parceiros. Então, a repórter agora sou eu. Ó. Não, tô brincando. Mas queria mandar um beijo para os meus parceiros. Eu tenho a Iana Guadalupe, que me veste, tenho a Veluma Calçados, tenho a Olímpica Academia, tenho o CrossFit Aju, tenho o Anima Centro de Beleza, Emagrecentro, Ave Maria, coisa que não acaba Gente, mais. tá rica de patrocínio. Eu tenho Home Chef, eu tenho minha nutróloga, porque eu perdi 3 quilos. Doutora Norma, muito obrigada. Ela tá fazendo de tudo. Olha, já eu tenho que engordar, né? Então vamos pra doutora Norma que ela faz você engordando. Não se preocupe, segredinhos. Olha, eu vou lá. Então, eu só esqueci alguém. Tuxê Fitness, pelo amor de Deus, não. Meu amigo Rodrigo Tuxê. Adoro, Rodrigo. Mandar um beijo especial, muito obrigada. A Cassel também. Cacá, a gente vai ficar aqui o dia todo falando. Não, mas o que eu me lembro são esses. É muito bom, né? A gente vê pessoas assim que acreditam no nosso trabalho. né? O primeiro de todos foi o Diego, da Olímpica, que desde o início, Diego é antes de eu não era ninguém, eu tocava voz e violão, ele me botava pra tocar na musculação e eu malhava de graça lá. E hoje é meu amigo, amicíssimo, ele, Carol, a esposa dele, e eu fico muito feliz. São coisas que a gente leva pro resto da vida. Verdade, tá vendo aí? A gente já foi passando, já estamos... Vamos tomar uma garrafa de vinho agora, fazer um brinde, desliga essa né? luz, apaga a câmera. Saborear vamos fazer um brinde, né? O brinde Lógico. 2015 é esse sucesso. Sucesso, amizade. Vinho do Porto Madeira aqui nesse clima. Ai, que maravilha. Né? Porto Madeira, já frequentei muito e frequento até hoje. Então a gente encerra assim, nesse clima. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. I want to break free.